O que é a coragem? A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você enfrentar o medo que se tem. Sim. Então, mais ou menos assim. O garotinho está na beira da piscina. Ele está cheio de medo da água. Aí tá o pai lá embaixo e fala assim: pode pular, filho. O papai está aqui, pula. Ele, ai, não. Aí ele está com um bezinho. Ele está querendo pular, mas ele tem medo. Aí ele está cheio de medo e tal. E o pai insiste. E o pai não cansa. E o pai não cansa. Pode pular, filho. Eu vou te segurar. Pula, pula. Aí ele cheio de medo, todo desengonçado. Ele não consegue, pula. Aí ele cai no colo do pai ofegante. Aí ele para trás. O que foi isso? Coragem. Sim. Porque aquele que não quis exercitar a coragem, voltou de lá da beira da piscina e foi para o colo da mãe. Sim. O corajoso, ele ficou ali, mas não vai dar, mas, poxa, mas não vai dar certo, mas caramba, para o outro lado eu tenho que tentar, eu tenho que fazer. E aí fica aquela luta do medo e coragem. A pergunta é qual vai vencer. Eu estava num universo masculino ali, mas serve para as mulheres também. Sim. Quer dizer, Deus nos fez para sermos corajosos, né? E somente a coragem vence o medo. Sim. Somente a coragem vence a ansiedade. Uhum. Então, foi isso que eu usei para vencer a ansiedade, porque senão ela toma conta da gente. Sim. É preciso coragem. Gosto de uma música do Davi Sassi que ele canta, fala assim: é preciso coragem para lutar, é preciso ter forças para continuar, com a pedra na mão e o gigante cair ao chão, eu posso ver. É preciso coragem para você chegar e falar assim: esse cara é maior do que eu. Não é. Mas a vantagem da coragem é o seguinte: é que cada batalha que você vence, tudo que vem dali para frente passa a ser um problema menor. Uhum. Né? Então, quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente é vencido por. Eu fui tentar pegar o elevador para um trabalho, não conseguia mais. Uhum. Não conseguia mais. Falei, não, vou ter uma crise aí dentro, não consegue. Chegou uma hora que você só diz assim: eu vou entrar aí, é preciso ter coragem. Eu não nasci com esse problema. Aí você entra, fecha a porta, você sobe. Depois que você vence, você ia lá. Até que esse elevador não era tão malzinho como pensava. Sim. Então, é preciso coragem. Então, existem muitos negócios que não são abertos, existem muitas decisões que não são tomadas, é por falta de coragem. Sim. Né? Então, é um assunto muito vasto. E mas... o medo, ele faz parte. Eu tenho falado sobre isso, né? Na verdade, eu tenho aprendido muito com isso também, né? Eu acho que os maiores enfrentamentos que a gente vai ter é contra as nossas próprias emoções, que são naturais. Elas estão ali, né? Elas desempenham um bom papel. A pessoa precisa ter medo. Eu sempre falo sobre isso, né? Pode ter medo. O medo está aí para ser utilizado, né? O Assim como a contrabalanço é a raiva. coragem. Exatamente. Como a raiva também, eu tenho falado isso, que a raiva, ela bem utilizada, ela é muito funcional. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem fazer contato nenhuma com a raiva, né? Sendo um bonzinho demais. Mas tem coisas que é na força do ódio mesmo que você adquire, que você conquista, que você muda, que você transforma, que você rompe. Né? O medo é a mesma coisa, né? Então a gente tem falado muito sobre isso, né? Né, assim, é porque definir as coisas com palavras é uma coisa muito difícil de fazer. Uhum. Né? O campo das emoções é o campo humano mais perto da espiritualidade que existe. Por isso que é tão difícil você tratar as emoções. Toda pessoa que for um ateu, que começar a tratar alguém ou se tratar emocionalmente, ele está pertíssimo da espiritualidade e não sabe. Uhum. Porque as emoções são a espiritualidade da pessoa. É através das emoções que a gente percebe o que está acontecendo, aqueles que têm uma boa leitura. Sim. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, quando você falou do ódio, Uhum. isso merece uma reflexão. Porque existem seres que eles são ódio. Uhum. Eles não têm absolutamente nenhuma emoção positiva neles. Sim. Eles são ódio. Nesse sentido, uma pessoa que tem um pouquinho de discernimento espiritual, ela não deve nunca olhar o ódio com bons olhos, porque ela pode sim ser sinal
de que tem uma pessoinha dessa por perto. Aham. A raiva é um bom, Sim. porque a Bíblia fala que Deus se ira. Mas Deus, ele não é capaz de sentir ódio por alguém. Mas na nossa tradução bíblica tem alguns textos que falam que ele odiou. Mas a gente tem que sempre se lembrar que a tradução mais correta dessa palavra odiar em relação a Deus é que ele amou menos. Né? Ou que ele chamou um e não chamou o outro. Quando ele amou Jacó e odiou Esaú, na verdade ele fez uma escolha. Sim. Né? E é muito fácil você conferir. É porque a Bíblia fala que Deus é amor. Não tem espaço para ódio nele. Sim. Ele é. Então, o campo das emoções é um campo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todas as emoções são saudáveis. Sim. Não só por... Não é por ser emoção que ela é saudável. Existem emoções que são saudáveis. Que tipo de contraindicação que existe, por exemplo, na alegria? Qual é a pessoa que vai um dia baixar um hospital e dizer assim, fala assim, não, sabe por que você se alegrou demais? Não existe nem possibilidade de overdose. Sim. Porque não é zero de contraindicações. Sim. A felicidade, a alegria, ela não tem. Agora, a raiva tem. A raiva é uma emoção importante, mas ela é aquele tipo de emoção que tem lá na bula assim, há contraindicações, tá? Cuidado que ela pode virar um veneno. A alegria não tem isso. Em nenhum aspecto, Sérgio. Para pensar. Pode colocar. Sim, não, porque eu penso da seguinte forma, né? A pessoa que está sempre rindo, está sempre falando que também está tudo bem. Ah, já superei, já foi, já passou. Não, tá sempre... Não se permite também fazer aquele contatinho com a tristeza, né? Porque as emoções, elas Aí estão falta sempre do contrabalanço, muito quer dizer, Exatamente. essa pessoa não existe, né? Aquela pessoa que está sempre rindo, Sim. ela não tem um contrabalanço das outras emoções. Então, Sim. ali não é alegria demais. Porque, você vê, ela não vai ficar doente por isso, né? Ela vai ficar doente por não estar usando as outras emoções. Sim. Agora, vamos imaginar o contrário. Aquela pessoa que está sempre chorando. Sim. Ela vai ficar doente por isso, ela vai se matar. Sim. É nesse sentido que eu quero dizer. Quer dizer, há um desequilíbrio. Se você encontrar uma pessoa que está sempre sorrindo, sempre, essa pessoa, difícil, pelo menos não tem na literatura, essa pessoa não vai se suicidar. Sim. Ela não vai viver uma vida emocionalmente saudável. Certo? Agora, a pessoa que está sempre chorando, sempre, estou exagerando, claro. Sim, né? sim. Aquela hipótese que ela chora todos os dias, ela sente raiva todos os dias. A possibilidade de suicídio ali é grande. Absurdo, né? Porque, de fato, existem algumas emoções que têm contraindicações, ou seja, elas viram veneno a partir de certa dose, e algumas outras não. Por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, da paz, aquele sentimento de paz. Porque a paz ela é sempre interior, né? Já falei sobre aqui, né? Paz interior é pleonasmo. Falou aqui comigo? Não falei, não? Eu acho que não. Acho que foi uma palestra que eu dei lá no INE. É porque a gente fala assim, a paz interior, você. Aí a pessoa está falando. Essa palestra foi até interessante, porque Sim. eu estava lá, eu fui convidado para dar palestra para os oficiais do Exército, o pessoal que ia pro Timor-Leste. Pessoal de boina azul, tal. Me lembro que foi esqueci o nome agora, eu vou lembrar já, que convidou a gente. Aí. Mas antes da minha palestra, estava lá uma moça dando uma palestra sobre educação financeira. Porque eles iam receber em dólar, né? Ah, sim. Aí, então, uma palestra maneira. Dão várias dicas lá. Uma profissional. Ó, investir em ações, como investia em certos... Fazer os investimentos, aprendendo a fazer as contas, poupar. Uma palestra muito bem feita. E eu estava lá sentado ouvindo aquilo. Aí chegou a minha vez. Falei, agora está aqui, né? O psicólogo tal, a gente vai... Vamos falar agora, porque eu fui convidado para dar uma palestra sobre prevenção de suicídio. Porque muitos de oficiais se suicidam lá. Sim. E eu me lembro assim, que eu comecei a palestra seguinte. Bom, até esse momento, a gente estava aqui aprendendo sobre as coisas que o dinheiro pode comprar. Então, a partir de agora, eu quero que a gente se prepare um pouquinho, porque a gente vai falar sobre coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, vamos falar sobre a paz? Né? Paz interior é pleonasmo. A paz não está nos lugares. Sim. A paz está nas pessoas. Você pode ver um lugar calmo, lindo e tranquilo. Dependendo da torcida do time que frequentar aquele lugar, sua paz acabou. Sim.
Não é? Você pode morar num condomínio maravilhoso. Dependendo do vizinho que vier morar perto daquele dia, acabou a paz. É A verdade. paz, ela é interior. Sim. Não há contraindicações para ela. Você pode até se tornar uma pessoa meio fora da realidade. Tipo assim, esse cara para ele tudo é paz. A pessoa tá lá batendo o filho dele, é tudo na paz. Tá tudo bem? Não, tô caçando alguém, ele vai poder pegar uma água para mim. Pega uma água aqui, Vem. pelo amor de Deus. Aí, tudo, a pessoa zen, tudo é paz. É certo. Ela vai viver uma vida muito próxima da irrealidade. Sim. Mas essa pessoa, ela não vai ter as hipertensões que a gente tem. Ela não vai ter os efeitos colaterais que nós temos de quê? Da preocupação, quero. Obrigado, hein? Da preocupação. Sim. Então, resumindo, eu quero dizer o seguinte: existem algumas emoções que algumas pessoas chamam de positivas, mas esse nome não é para tornar pejorativas outras, é porque elas não têm efeitos colaterais. Que são, no caso? Que são, por exemplo, a alegria, Sim. a coragem. Sim. Olha, que tipo de efeito colateral teria coragem? A pessoa vai ser tão corajosa que ela vai perder completamente o medo, vai se lançar diante da morte. Tá vendo? O medo tem que ter o contrabalanço aqui. Sim, sim. É um contrabalanço, na verdade, em tudo. Tudo tem que ter contrabalanço. Tudo, sim. Agora, eu vou usar um outro exemplo. Existe o acelerador e o freio. Quanto mais possante é o carro, mais possante tem que ser o freio. Sim. Os freios mais possantes do mundo são os freios dos aviões. Aquele negócio, por mais veloz que seja, tem que parar. Quando encosta no chão, tem que ter um freio potente. Então, existem algumas emoções de nós que são um freio. E tem outras que tem que jogar para frente. Então, a saúde emocional vem desses contrabalanços.